quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Isso, muito obrigado pela colaboração. Coloque aí seu filho ao seu lado e juntos vamos à palavra do Senhor. Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 1, o verso de número 27. Você que encontrou, diga amém. Gênesis 1, 27 diz assim a palavra: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Diga amém. Aleluia. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Nessa hora ilumina o nosso entendimento para compreendê-la. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a sua voz. Ministra ao nosso coração. No nome de Jesus, você que crê, diga amém. Aleluia. A palavra de Deus nos declara, conforme lemos, que o Senhor Deus, Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Declara a palavra, homem e mulher os criou. Eu queria que você compreendesse comigo que este não é apenas um relato acerca da nossa criação, mas trata-se de um diagnóstico da nossa origem e da nossa identidade. Assim declara a palavra do Senhor. Mais adiante, no verso 28, nós encontramos a nossa missão. A palavra diz que o Senhor disse ao homem e à mulher que criou: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Quantos compreendem essa palavra? Diga amém. Agora é preciso compreender que para termos êxito na nossa missão, nós precisamos compreender ou conhecer quem somos. Porque um diagnóstico errado acerca da nossa identidade, acerca da nossa origem, nos levará a tratar todas as demais coisas de uma forma errada ou equivocada. Pergunte para essa pessoa linda que está ao seu lado, diga assim para ela: qual é o seu nome? Sabe que às vezes essa pergunta parece uma pergunta assim, o tanto quanto corriqueira. Mas eu queria que você pudesse pensar comigo acerca da profundidade dessa pergunta. E para isso eu queria contar para você uma história, digamos assim, engraçada, entre aspas. Essa história fala sobre duas crianças, uma menina de 5 anos e um menino de 3 anos. E essa história conta que após eles assistirem um documentário sobre animais, eles resolveram fazer uma brincadeira, aonde a menina era o crocodilo e o menino, ele era uma lagartixa. E eles começaram então a brincar, e não demorou muito, e aquele menino, apesar de ter 3 anos, ele era mais forte do que a menina, e logo ele paralisa aquela menina. Então ela olha para o menino e diz: ei, você não pode fazer isso, porque eu sou o crocodilo, você é a lagartixa. E o menino diz: tudo bem, então o que é que uma lagartixa faz? A lagartixa, ela lambe as coisas com a sua língua. Então, de uma forma submissa, aquele menino começou então a lamber o rosto daquela menina. É interessante porque essa história, irmãos, fala sobre o jogo da nossa vida. E eu queria que você pensasse sobre isso comigo nessa noite, porque a Bíblia nos diz que o diabo, ele é enganador. Diga amém. E sabe o que acontece? Como enganador que ele é, ele nos dá nomes que nos diminuem.
nomes que não têm a ver com a nossa identidade, que não têm a ver com a nossa origem. E assim, diante desses nomes que nos são dados, nós nos tornamos lagartos. E ele se torna o crocodilo. E em seguida nós vamos jogando o jogo da vida segundo as suas regras. E nós então acreditamos que ele tem poder sobre as nossas vidas. Nós acreditamos no nome errado que ele nos deu. A Bíblia diz que o diabo ele é acusador. E muitas vezes ele vai utilizar de pessoas para disseminar falsas identidades na nossa vida. Talvez você um dia possa ter ouvido que você era incapaz. Talvez você possa ter ouvido que você era inútil, que você era imprestável, que você não daria certo na vida, que você era um mal amado, que você era um burro, que nada aconteceria. E você assimilou esses nomes e você passou então a viver a sua vida a partir dessa mentira. Eu queria que você pudesse compreender comigo nessa noite que nomes são declarações proféticas. Declare comigo, diga: nomes são declarações proféticas. Então entenda, olha aqui, assim como nomes ruins podem manter pessoas num cativeiro e levá-las à destruição, grandes nomes também podem trazer libertação sobre a nossa vida. Compreenda isso. A Bíblia vai dizer que muitas pessoas foram insignificantes até terem os seus nomes mudados. Foram insignificantes até terem os seus nomes transformados. O que é que isso fala para o nosso coração? É de suma importância que nós vivamos pelos nomes que nos foram dados por Deus, diga amém. E não pelos nomes que muitas vezes vão sendo impostos sobre a nossa vida. Porque os nomes que nos são dados por Deus, eles nos livram da escravidão. Mas os nomes que muitas vezes nos são impostos pelo mundo, vão nos levar exatamente para esse lugar de escravidão. E nós devemos nos livrar de todos esses falsos nomes que o mundo quer impor sobre as nossas vidas. Se você crê assim, diga amém. A Bíblia conta para nós a história de um homem chamado Jacó. E a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 32, que num dado momento da sua vida, Jacó ele se encontrou num val, num rio chamado Jaboque. Esse nome Jaboque significa vazio e só. E era exatamente o que representava a vida de Jacó naquela época. Ainda que ele estivesse cercado por alguns, era exatamente assim que ele se sentia, vazio e só. Agora perceba a circunstância da vida de Jacó. O seu irmão Esaú estava atrás da sua vida querendo acabar com ele. As suas esposas estavam sempre discutindo uma com a outra. O seu sogro estava bravo com ele. Querido, a vida de Jacó era uma encrenca. As coisas não iam nada bem na vida de Jacó quando ele se encontrava no val de Jaboque. Agora, sabe o que é interessante aqui? Porque Jacó, como muitos de nós, ele já tinha percebido que grande parte do problema da sua vida era ele mesmo. Mas mesmo sabendo disso, ele não conseguia dar um rumo diferente. Será que isso já aconteceu com você? Será que você já tentou dar um novo rumo para a sua vida? E é como se você estivesse andando em círculos e nada muda. Por mais que você se esforce, por mais que você se empenhe, parece que nada muda. Era exatamente o que acontecia na vida de Jacó. Mas você já parou para pensar por que é que isso acontece? Por que é que muitas vezes nós não conseguimos dar um novo sentido para a nossa vida? Olhando para a vida de Jacó, nós percebemos que ele foi empurrado pelo seu próprio nome a viver essa realidade. O nome Jacó significa
enganador. Todas as vezes que Jacó era chamado, que o seu nome era mencionado, ele lembrava-se dos seus defeitos. Havia uma afirmação dos seus erros. Havia uma afirmação de que ele era um usurpador, um enganador, um trapaceiro. Agora eu queria que você notasse comigo, olha, nós sempre iremos agir com base naquilo que acreditamos. Portanto, se você tem acreditado em mentiras que têm sido ditas ao seu respeito, você vai agir a partir dessas mentiras, e não da verdade que é declarada pelos céus a respeito da sua vida. Por que era que Jacó enganava? Porque ele era um enganador. Mas por que ele era um enganador? Porque o seu próprio nome lhe empurrou para essa realidade. Então, olha, o seu comportamento, no fim das contas, criou uma cultura de engano em torno de si, a tal ponto que as suas próprias mulheres se tornaram enganadoras e trapaceiras, como ele também era. Mas a Bíblia diz que lá no Val de Jaboque, Jacó, ele luta com um anjo do Senhor. E foi uma luta ferrenha, irmãos. Foi uma luta de uma noite inteira. Até que quando estava acabando lá o momento do expediente do anjo, vamos dizer assim, né? O anjo diz, eu vou voltar para o pai. Jacó diz, ei, você precisa me abençoar. Você precisa entregar a minha bênção. Tem até a música, né? Você conhece. E então, a Bíblia diz que o anjo pergunta, qual é o seu nome? Eu queria que você pensasse sobre isso hoje. Qual é o seu nome? A Bíblia diz que Jacó, ele declara, olha, o meu nome é Jacó. Com isso ele estava revelando a sua identidade. Ele estava dizendo, eu sou um enganador, eu sou um trapaceiro, eu sou um usurpador. Esse é um enredo de toda a história da minha vida. Eu tenho vivido de trapaças e de enganos. Ora eu engano, ora eu sou enganado. Esse é o ciclo da minha vida. E é interessante porque o anjo olha para Jacó e diz, o seu nome não será mais Jacó, mas o seu nome será Israel. Você pode dizer amém? Israel significa príncipe de Deus. Diga comigo, príncipe de Deus. A partir desse momento, a história de Israel começa a ser mudada. Porque agora ele recebe uma identidade dos céus. O que o anjo estava declarando para ele, olha, você tem vivido como enganador, você tem vivido como usurpador, você tem vivido uma vida de trapaça, mas não é isso que os céus dizem ao seu respeito. O que os céus declaram sobre a sua vida é que você é um príncipe. Você é um príncipe do Senhor. É a partir dessa realidade que você deve então viver a sua vida. Diga amém. O que nós vemos aqui, uma declaração profética. Eu queria que você compreendesse comigo que uma declaração profética é mais do que meras palavras. Muitas vezes nós achamos que declarações proféticas são palavras lançadas ao vento. Mas é preciso compreender que uma declaração profética, ela é a graça de Deus alcançando a nossa vida. Diga amém. Então, a graça de Deus, ela libera o poder para que aquilo que foi declarado se torne uma realidade na nossa vida. Amém? Assim aconteceu com até então Jacó, tornando-se agora Israel. Então olha, a graça de Deus é o poder operacional de Deus em nosso favor, irmãos. Diga amém. É a capacidade que Deus nos dá para que nós possamos nos tornar aquilo que nós jamais seríamos se uma palavra não fosse liberada sobre as nossas vidas. Quando nós percebemos quem somos, o nosso comportamento muda, porque nós agimos com base na nossa identidade autoentendida. Quando você
entende que você é algo, você vai fundamentar toda a sua vida a partir do seu entendimento. Eu queria que você notasse algumas coisas que são interessantes. A Bíblia vai dizer para nós, por exemplo, que somente quando Adão diz para sua mulher: você é Eva, que significa mãe dos viventes, que ela então pôde gerar a Caim e Abel. Até então não havia havido concepção. Perceba que uma palavra profética, ela tem um poder, uma graça para tornar uma realidade experimentada na minha vida. A palavra diz também que Abrão, que significa pai exaltado, ele era alguém abençoado pelo Senhor, mas até então não tinha filhos. Mas o Senhor então muda o seu nome, não será mais chamado Abrão, mas agora será chamado Abraão, que significa pai de multidões. E a partir de então declara a palavra que uma multidão foi gerada a partir de si, diga amém. Então perceba que nomes são declarações proféticas. Que nomes nós temos declarado ou temos assimilado sobre a nossa vida? Porque nomes, eles importam. Palavras, ela tem poder. A maioria das pessoas não tem clareza de quem elas são, nem daquilo que elas deveriam estar fazendo. E isso implica diretamente as suas ações na terra. Porque olha, todas as nossas ações, elas acontecerão a partir da nossa identidade. Daquilo que você entende de quem você é. Você precisa entender quem você é antes de você fazer alguma coisa, irmão. Por isso eu quero insistir nessa pergunta: quem é você? Você de fato sabe quem é você? Você sabe qual a razão pela qual você veio ao mundo? Porque existe um propósito dos céus sobre a sua vida. Existe uma razão de ser na sua existência. Você veio ao mundo com um propósito, assim declara a palavra do Senhor. Olha, a palavra de Deus nos diz que aqueles que estão em Cristo, eles são novas criaturas. Você diz amém? Antes, nós éramos pecadores, mas agora, nós nos tornamos santos de Deus, amém? Essa palavra santo significa um crente sagrado. É alguém consagrado, amém? Então entenda uma coisa: você não pode ao mesmo tempo ser um pecador e um santo. Ou você é um pecador, ou você é um santo. Você precisa compreender essa verdade. Então olha, a palavra pecador implica em nós sermos propensos ao pecado. Implica em nós sermos propensos a fazer o mal. Se você acredita que você é um pecador, então você vai pecar pela fé. Você está entendendo isso? Mas o que a palavra de Deus declara ao nosso respeito? A palavra diz que nós somos nova criatura, diga amém. Lá em Provérbios 23:7, a palavra diz assim, olha: porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Como você pensa no seu coração, assim você é, declara a palavra do Senhor, amém? Então note, quando Jacó estava preso pelo engano que ele carregava no seu próprio nome, ele agia com base naquilo que ele entendia ser. E o que era que o seu nome declarava a seu respeito? Enganador, usurpador, trapaceiro. Então todas as suas ações, elas eram decorrentes acerca dessa realidade que ele compreendia ser, e não poderia ser diferente. Então se você compreende-se como um pecador, não espere nada além de pecado na sua vida. Agora quando você entende que você é uma nova criatura, que agora você é um santo de Deus em Cristo Jesus, então tudo se transforma na sua vida, amém? Eu queria que você observasse comigo
Eu queria que projetassem para nós 1 João 3, de 7 a 9. Primeira João. Esse aí é o Evangelho de João, não? Primeira carta de João, capítulo 3. Agora, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, amém? Olha o que a palavra de Deus diz. Quem pratica a justiça, diga comigo, é justo. Porque olha, assim como ele é justo. Pode seguir. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo, amém? Verso 9: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Você pode dar glória a Deus, amém? Então entenda, nós somos cristãos, amém? Então olha, não é da nossa natureza agirmos errado, irmãos. Não é da nossa natureza pecarmos. A Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus não peca, amém? Por quê? Porque a semente dos céus está em nós. Nós somos santos de Deus, amém? Nós somos nova criatura, declara a palavra do Senhor. Perceba que justiça faz parte da nossa nova natureza. O que é natural para nós é glorificar a Deus, amém? O natural para nós é viver uma vida consagrada ao Senhor, porque essa é a sua nova identidade. Porque essa é a realidade dos céus a seu respeito. Agora, se você não é um cristão, você precisa definitivamente ter o seu nome mudado. Porque a Bíblia diz: aquele que peca é do diabo. Note, é pelo poder da cruz que nós obtemos o perdão dos nossos pecados, amém? E também é pelo poder da cruz que nós temos a nossa natureza mudada. Então a experiência do novo nascimento muda tudo na nossa vida: espírito, alma e corpo. Você pode dizer amém? É uma ação que contempla toda a essência do nosso ser. Olha o que Pedro diz lá em sua segunda carta, capítulo 1, verso 4. Ele diz assim: olha, somos participantes da natureza divina. Dê glória a Deus. Nós somos participantes da natureza divina, irmãos. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é: o pecado não tem lugar na nossa vida. Quando Paulo declara aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, 17, quando ele diz que nós somos nova criatura, ele não está dizendo que ele nos deu apenas um novo espírito, mas a palavra está dizendo para nós que nós somos nova criatura, amém? Então entenda comigo, olha, se acreditarmos que nós somos pecadores, nós diluímos o poder do sangue de Jesus, e nós vamos tentar não pecar pelas nossas forças. Isso é impossível. Agora, quando você entende que pelo sangue de Jesus, que pelo poder da cruz, você se torna uma nova criatura, tudo se faz diferente na sua vida. Agora, se você ainda não nasceu de novo, você precisa de regeneração, você precisa nascer de novo. A Bíblia nos ensina que um novo coração e uma nova mente é o que o conhecimento da verdade nos proporciona. O Senhor Jesus disse assim: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amém? O conhecimento da verdade nos traz libertação, e é a partir dessa revelação que nós devemos viver a nossa vida. Eu queria que você observasse um texto comigo. Eu queria que projetasse para nós 1 Coríntios 2, de 9 a 16. Esse é um texto que nós
conhecemos muito bem, principalmente o verso de número 9. Mas eu quero ler até o verso 16. A palavra diz assim, olha, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Verso 10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E o verso 16, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga amém. É interessante porque esse verso de número 9 é uma citação do Antigo Testamento. Então quando Paulo está dizendo assim, olha aqui, olho não ouviu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem para aqueles que o amam, Paulo não está falando para a igreja de hoje. Paulo está falando para aqueles do Antigo Testamento. Eles não compreendiam essa verdade. Por quê? Porque eles não tinham o novo nascimento. Mas a palavra de Deus agora está declarando algo novo para nós. Paulo está declarando, olha, que eles não compreendiam porque eles não eram nova criatura, mas nós temos a mente de Cristo. Você pode dizer amém? Nós somos nascidos do seu Espírito, ou seja, nós pensamos como Deus. Então a palavra está dizendo, olha, que nós temos o discernimento do Espírito. Nós discernimos espiritualmente, nós temos a compreensão da verdade, nós temos clareza, porque nós temos a mente de Cristo, porque nós pensamos como Cristo, porque nós temos a mente de Deus. E é a partir dessa verdade que nós devemos viver a nossa vida. Agora, nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher pecar. No entanto, nós somos santos, e isso não ocorre tão facilmente na nossa vida, irmãos. O pecado na vida daquele que nasceu de novo é um acidente, não uma prática comum, não uma prática corriqueira. Agora, se você pensa que você é um pecador, você vai pecar. Você vai viver a partir da realidade que você crê. Mas quando você entende que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura, que você tem uma nova identidade, que você, foi restaurado na sua origem, você compreende, eu nasci de Deus, eu sou de Deus, eu não vivo no pecado, porque a verdade ao nosso respeito, conforme Paulo declarou, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer amém? Agora entenda comigo que a justiça de Deus entra na nossa vida pela fé. A palavra de Deus nos diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Então é preciso nós vivermos pela fé, amém? O mundo espiritual inteiro opera pela fé. Entenda uma coisa, se você acredita que algo vai dar errado, vai dar errado. Porque você está empenhando fé nisso. Na verdade, você está dando ou cedendo a fé para o inimigo, para que de fato aquilo não aconteça, ou aconteça da maneira não desejada. Ao fazermos isso, nós damos poder àquele que Jesus desarmou na cruz. Para que foi que Jesus veio? Nós lemos aqui nessa noite. Ele veio para destruir, para neutralizar, para aniquilar as obras do diabo, amém?
Logo, entenda o que a palavra de Deus está dizendo. Uma vez que você está em Cristo, o diabo não tem poder sobre a sua vida, amém? Ele não tem poder sobre a minha vida, porque nós estamos em Cristo. Então, quando nós cremos em Deus e na sua palavra ao nosso respeito, nós permitimos que o Espírito Santo e os anjos de Deus tragam até nós a realidade dos céus. E nós vamos então vivendo aquilo que a palavra de Deus declara ao nosso respeito. Se nós pensarmos que depois de receber a Cristo ainda somos pecadores, você vai fazer um grande esforço para tentar fazer a coisa certa, porque você estará pondo a sua fé na sua capacidade de falhar, ao invés de colocar a sua fé no poder da cruz. Nós precisamos conhecer a revelação da palavra, e nós precisamos viver a partir da palavra. A palavra diz: o pecado não tem mais domínio sobre você. A palavra diz: como você vai viver para o pecado se você já morreu para o pecado? Então você precisa, nós precisamos nos posicionarmos na verdade revelada da palavra. Você pode dizer amém? Do contrário, nós vamos passar o resto da nossa vida vivendo sob a maldição do nosso antigo nome, irmãos. Você vai se identificar como pecador, querendo ser livre do pecado pela sua própria força. Mas a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus, que foi vertido naquela cruz de alto a baixo, é Ele que nos purifica do pecado, amém? O que te liberta do teu pecado não é o teu esforço. O que te liberta do teu pecado, sabe, não é a tua luta, não é o teu empenho. O que te liberta do pecado é o poder do sangue de Jesus, amém? Então você precisa compreender essa verdade e viver a partir daquilo que a palavra de Deus diz. Ou você vai viver uma vida sob a maldição do seu antigo nome, ou você vai viver como um príncipe do Senhor. A verdade é que nós temos uma escolha. Então a palavra do Senhor, ela nos indaga nessa noite. E eu queria que você pensasse acerca disso comigo. Qual é o seu nome? Como você se auto-identifica? A palavra diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém? Nova criatura, nova criação. Uma realidade nunca antes vista sobre a face da terra. Algo completamente novo. É os céus invadindo a estrutura do seu ser, corrompida em pecado, e transformando o seu ser em uma nova realidade. É você se tornando algo novo diante de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: o que pode nos separar do amor de Deus que está manifesto ou revelado em Cristo Jesus? Paulo diz: nada pode nos separar desse amor, nem coisas que estão no presente, nem coisas que estão por vir, nem mesmo a morte pode nos separar desse amor, amém? Porque na verdade a palavra vai dizer que a morte ela já foi vencida. Paulo disse aos romanos: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque Cristo venceu a própria morte. De maneira que aqueles que nele estão, como ele declara na sua palavra, desceram ao batismo com ele, são ressuscitados com ele para uma nova realidade em Deus. Então qual é o seu nome? Como é que você se auto-identifica? Qual é o estigma que você traz sobre você? Qual é a palavra que foi impregnada, que foi lançada sobre a sua vida, e você assimilou isso como sendo uma verdade, e você tem vivido essa verdade por toda a sua existência? Talvez hoje o Senhor tenha lhe trazido, como fez com Jacó, para o Val de Jaboque. Talvez você possa ter chegado aqui nessa noite e você se sinta-se como Jacó no Val de Jaboque.
sozinho e vazio. Mas assim como o Senhor apareceu para Jacó naquele val, o Senhor está nesse lugar nessa noite. E Ele pergunta para você: qual é o seu nome? Sabe o que foi determinante para que Jacó tivesse a sua história mudada? A declaração de quem ele se via ser. Qual é o seu nome? Sabe, irmãos, a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, o Senhor vem ao encontro deles e pergunta: aonde vocês estão? Sabe o que é interessante? Porque existe algo que Deus não saiba? Certamente que não. Será que Deus não sabia que Adão e Eva, como diz a pastora Albani, estavam na moitinha? Certamente que Ele sabia. Mas quando Deus está perguntando aonde você está, é para que eles olhassem para si e percebessem: esse não é o meu lugar. O Senhor não me chamou para viver na moitinha. O Senhor me chamou para crescer, para multiplicar, para ser fecundo, para dominar sobre toda a terra. O Senhor tem um propósito para você. Mas qual é o seu nome? Você precisa compreender qual é a sua identidade. E a partir dessa realidade, Deus quer lhe dar um novo nome. O Senhor amou Jacó e disse para ele: você não é o enganador. Talvez você possa ter chegado aqui nessa noite pensando assim: eu sou um imprestável. Talvez você pense a seu respeito: tudo que eu faço dá errado. Eu já perdi tantas coisas na minha vida. A minha vida tem sido inútil. Nada dá certo. Todos os meus esforços, todos os meus empreendimentos, eles sempre vão por água abaixo. O Senhor olhou para Jacó e disse: os céus te veem como um príncipe de Deus. E essa é a sua nova identidade. Esse é o seu novo nome. O Senhor quer mudar nomes nessa noite. O Senhor quer lhe dar uma nova identidade. Sabe, irmãos, eu acredito que Jacó estava cansado. Eu acredito que Jacó já não aguentava mais. Era uma vida de fuga. O seu irmão queria matá-lo. O seu sogro também. Irmãos, Jacó tinha 2 mulheres que eram encrencas dentro de casa, irmão. Você acha que era fácil a vida dele? Mas o Senhor disse: hoje eu vim para mudar a sua história. O Senhor quer mudar histórias nesse lugar. Eu queria que você se colocasse de pé no nome de Jesus. Eu queria que você pensasse acerca da sua vida. Sabe, hoje, preste bem atenção nisso que eu vou declarar a seu respeito. Hoje você tem diante de você o poder da decisão. O Senhor perguntou a Jacó: qual é o seu nome? E o Senhor está lhe perguntando nessa noite: qual é o seu nome? Entenda que não decidir já é uma escolha. Nós precisamos decidir, nós precisamos escolher. E eu lhe pergunto: qual é a sua escolha hoje? Você vai continuar vivendo nessa realidade que você tem vivido, ou você deseja hoje ter a sua história mudada? Ou você deseja hoje sair desse lugar como um príncipe, como uma princesa de Deus? Você tem uma escolha. Nós vamos adorar o Senhor. E eu queria que enquanto isso você pensasse acerca da sua vida. Qual é o seu nome?
Como é que as pessoas, elas olham para você? Quais nomes têm sido declarados acerca da sua vida? Como você vê a si mesmo?